Para enfrentar o São José neste domingo pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional colocará em campo uma equipe muito alternativa. E isto já foi indicado no treinamento desta quinta-feira de reapresentação do CT Parque Gigante. Os titulares preservados. E um dos jogadores reservas que Kudê contava para estar no elenco neste ciclo de atividades ainda não se recuperou de uma lesão muscular. A gente fala também a respeito do mercado de transferências, porque um posicionamento envolvendo uma especulação de saída do Internacional irritou o presidente Alessandro Barcelos, enquanto uma atitude de Kudê de ligar para um jogador irritou outro clube do futebol brasileiro. A gente fala também a respeito de Maurício, que fez gol pela seleção brasileira sub-23 e depois foi alvo de uma postagem misteriosa de Hendrick, seu parceiro de seleção, que cogitou a ida de Maurício para a equipe do Palmeiras. Enquanto isso, Thiago Vargas, empresário de Ener Valencia, em uma rádio equatoriana, explica que recebeu sondagens de outros clubes do futebol brasileiro pelo atacante e que teve uma conversa direta com Eduardo Kudê para saber do futuro do equatoriano em Porto Alegre. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira, tá? Vamos começar falando sobre o treinamento nesta tarde no CT Parque Gigante de reapresentação depois da vitória colorada sobre a equipe do Santa Cruz pelo placar de 2-0. Eu estive lá e a atividade ela foi apenas de jogadores reservas. Os titulares caminharam no gramado e fizeram um trabalho de recuperação na academia do CT Parque Gigante. Até porque os titulares, ou a maioria deles, sequer estarão na partida do próximo domingo. O Inter enfrenta o São José no gramado sintético do Paço da Areia, que é muito contestado, que foi muito criticado pelo técnico Eduardo Kudê e que, obviamente, não receberá a maioria dos jogadores titulares do Internacional. O Inter vai colocar em campo um time alternativo, um time praticamente todo reserva, daquilo que for possível de Kudê colocar de time reserva nessa partida no Paço da Areia. E isso já foi possível observar no treinamento de hoje com apenas os reservas participando. Entretanto, existe uma baixa, o que pode fazer com que Kudê tenha que colocar pelo menos um zagueiro titular ou dois zagueiros titulares no time. Porque Igor Gomes, que é o reserva da posição, ele hoje só correu em volta do gramado. Na entrevista coletiva depois do jogo lá em Santa Cruz, o próprio técnico Eduardo Kudê havia dito que, olha, o Igor Gomes se tinha a expectativa de voltar a trabalhar com um grupo de jogadores ainda nesta semana, o que não aconteceu. O Igor Gomes segue afastado, segue apenas correndo em volta do gramado e é um jogador que ainda não está à disposição do Internacional. Por isso, os zagueiros que Kudê tem à disposição são Vitão, Robert Renan e Gabriel Mercado. Deve formar a zaga com Vitão e Robert Renan lá no Paço da Areia. Essa é a tendência por parte do time do Internacional, tá? Tendência de time? Antony, até para ganhar ritmo de jogo, ou ele coloca um garoto, coloca, por exemplo, o Diego, que é o reserva hoje do Antony no elenco colorado. Hugo Malho, que também treinou separado hoje, então pode ficar de fora, ele tem que colocar o Bustos ou até um Matheus Dias improvisado na lateral direita. A dupla de zaga de Vitão e Robert Renan com o Tauan Lara na lateral esquerda. Meio campo de Rômulo, Campanharo, Gabriel Barros, Depena. Na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano. É um provável time do Internacional para o jogo contra o São José, tá? Bom, eu quero falar agora sobre uma entrevista que o empresário de Ener Valencia, que é o Gonçalo Vargas, o Thiago Vargas, ele concedeu para uma rádio equatoriana, a Rádio Forever, tá? Nessa entrevista, uma longa entrevista, onde o Gonçalo Vargas falou sobre diversos jogadores que ele possui no futebol do Equador, obviamente que o assunto Ener Valencia também foi tocado, porque o Ener Valencia é o principal jogador da seleção equatoriana. E o Gonçalo Vargas revelou que outros clubes do futebol brasileiro fizeram sondagens e propostas pelo Ener Valencia nesta virada, nesta janela de temporada, nessa janela de transferências. Ele não deu detalhes sobre quais times, ele também disse que outros gigantes clubes de fora do país, de fora do Brasil, fizeram proposta pelo Ener Valencia e que isso fez com que ele, Gonçalo Vargas, conversasse primeiro com Eduardo Kudê e também com o próprio Ener Valencia.
De Ener Valencia, o Gonçalo Vargas ouviu que o jogador está muito feliz e que não pretende sair do futebol brasileiro, não pretende sair do Internacional, tem mais 2 anos e meio de contrato. Mas houve uma conversa entre o staff de Valencia e Eduardo Cudê, ou de Valência com Eduardo Cudê, isso não ficou muito claro da entrevista, mas nessa conversa se foi questionado, olha, esses jogadores que estão chegando aí pro elenco, Borré, Alário, qual é a situação do Ener Valencia? E o Cudê deixou o Valência e seu staff muito tranquilos de que o Valência vai ser um cara muito importante, de que ele gosta de jogar com 2 atacantes, por isso estão vindo outros nomes como o Alário e como o Borré, mas que o Valência é um cara fundamental para a temporada. Valência não vai sair, mas foi procurado, obviamente, é um dos principais jogadores do Internacional, um jogador que desperta muito a atenção de todo mundo, mas chama a atenção dessas sondagens terem vindo também do futebol brasileiro, além do exterior, que a gente já até imaginava que poderia acontecer e que deve acontecer a todo momento com o Ener Valencia, tá? Então o Cudê deixou o Valencia e o staff do jogador bem a par do que vai ser o futuro do atleta no Internacional. O próximo assunto é sobre Maurício, tá? O Maurício hoje fez gol pela Seleção Brasileira Sub-23. Partida contra a Venezuela, onde se o Brasil não ganhasse estava fora da disputa das Olimpíadas, e o Brasil ganhou. Partida chorada, 2-1, e o Maurício fez gol. Primeiro gol do jogo foi do Maurício, um bate-rebate na área, a bola sobrou pro Maurício, ele de primeiro deu um chute no ângulo e acabou abrindo o placar, o Maurício saiu de titular no time do Ramon Menezes. Depois a Venezuela empatou e aí o Brasil nos acréscimos, quase no finalzinho do jogo, fez o gol de 2-1 com o Guilherme Biro, que inclusive entrou no lugar do Maurício. Só que o que chama a atenção não é o resultado da partida, foi essa postagem aí, que o Endrick colocou no seu Instagram, logo depois do jogo, fazendo um mistério dizendo, será que ele vem? E um coração verde do Maurício dizendo que a 20 está aguardando o Maurício, dando a entender que o Maurício poderia ir para o Palmeiras. Isso dentro de um contexto onde o Palmeiras já demonstrou interesse pelo Maurício recentemente. Não há nenhuma informação de agora, pelo menos não havia nenhuma informação de agora, mas o Palmeiras é um clube que monitora o Maurício, que tem interesse no Maurício, que já fez sondagens pelo Maurício ao Internacional. O que eu posso falar em relação a isso de informação concreta agora? A postagem do Endrick pegou todo mundo de surpresa e obviamente preocupou todo mundo. Ele até apagou essa postagem e refez ela depois, não dando este tom de que ele vai para o Palmeiras. Talvez tenha ouvido uma chamada de alguém lá do Palmeiras ou do staff do Maurício, mas o que dá para dizer sobre isso? O preço que o Inter quer, 15 milhões de euros pelo Maurício, o Inter tem 50%, mas tem a possibilidade, junto ao empresário do Maurício, que é o André Curi, de ter uma fatia maior, porque o próprio André Curi possui 30% do passe do Maurício. Então o Inter pode ter aí 70% de uma eventual negociação. O Inter pede 15 de euros porque quer para si algo em torno de 8, tá? E é um valor bem alto para o Palmeiras pagar. Não é a tendência agora. E, aliás, não é a ideia do Inter vender o Maurício para o futebol brasileiro. O Inter até diz, e o presidente Barcelos é claro ao falar isso, que quer segurar o Maurício, pelo menos até a metade da temporada, pela importância que o Maurício tem para o elenco. O Inter não quer vender o Maurício agora, muito menos para outro time do futebol brasileiro. Agora, se o Palmeiras chegar com 20 milhões de euros, leva. Mas não é a tendência. E o Inter não vê com bons olhos a ideia de vender o Maurício para um outro clube do futebol brasileiro. Por mais que isso tenha sido forçado em determinado momento pelo empresário do jogador, que levou proposta do Corinthians, levou proposta do Bragantino, levou proposta do Flamengo e nenhuma tirou o Maurício. Então, não é a tendência que ele vá para o Palmeiras, mas a postagem do Endrick, ela teve esse tom de mistério e até de preocupação para o torcedor colorado, que quer o Maurício, obviamente, no Inter, tá? Por último, eu chamo para o vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, falando sobre uma indignação do presidente Alessandro Barcelos, e que ele deixou essa indignação clara e manifesta depois do jogo contra o Santa Cruz, antes do jogo contra o Santa Cruz, tá? Que envolve o episódio Pedro Henrique. Ele não gostou de algumas informações que vazaram e que saíram na imprensa em relação a Pedro Henrique, disse que só ficou sabendo dessas situações pela imprensa, que diz respeito ao Pedro Henrique querer sair do Internacional e ir para o Vasco da Gama. Mas eu também falo nesse vídeo sobre uma outra insatisfação, do Coritiba. O Coritiba está insatisfeito e indignado com a postura do Inter e a postura do Eduardo Cudê, que ligou para o jogador do Coritiba chamando esse jogador para atuar no Internacional antes que o Inter contatasse a equipe paranaense. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta sexta-feira, temos, por exemplo, Premier League no sábado, Manchester City e Everton, odd do Manchester City 1.22. Mas nessa sexta tem Cruzeiro e Patrocinense pelo Campeonato Mineiro, odd do Cruzeiro 1.36. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!